e mais uma vez a Universidade da FM a acompanhar o desporto automóvel em Vila Real, hoje em colaboração com a Chicane Motores. Em estúdio, Eduardo Passos, da Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real. Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. E vocês dois também, não é? Portanto, vou-vos passar já a palavra. Há pouco foi o Pedro, portanto agora é o Fábio. Okay. Fábio. Boa tarde, bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E com essa pergunta para começar a conversa, que é o balanço do primeiro fim de semana das corridas em Vila Real. Qual é o balanço que faz deste primeiro fim de semana? Muito boa tarde. Antes de mais nada, agradecer este convite para estar aqui presente, a partilhar a minha paixão e a vossa paixão e, portanto, estar aqui quase em família é sempre muito interessante. Em termos de balanço, estamos um bocadinho numa situação algo complicada, porque para nós o circuito está a meio e, portanto, é difícil fazer balanços ao intervalo, porque sempre assumimos que, ao haver 2 fins de semana, os tratávamos como se um único evento fosse. E, portanto, não é dar mais importância ao primeiro ou dar mais importância ao segundo, é, de facto, um trabalho contínuo. E, portanto, nessa perspectiva, estamos a meio do trabalho. Ontem tivemos uma reunião que fazemos habitualmente no fim de cada evento, mas não foi a reunião do fim do evento, foi a reunião do meio do evento, apenas para aproveitarmos para corrigir algumas coisas, que há sempre coisas para corrigir, e desta vez, aquela máxima que nós dizíamos sempre, que quando acabava o circuito, agora é que estamos prontos para outra. É verdade, agora estamos mesmo prontos para outra, mas é já daqui a uma semana, nem mais. E, portanto, estamos nesse trabalho intermédio, mas de qualquer maneira temos já uma noção do que foi feito no fim de semana anterior, e é um balanço francamente agradável. Conseguimos não baixar o nível do ano anterior, e tinha sido já um evento incrível, especialmente por causa da componente esportiva no ano anterior ter tido uma conjugação perfeita. Era impossível pedir mais do que a vitória do Rafael Lobato em corridas nacionais, a vitória do Manuel Pedro pela primeira vez numa competição de Campeonato da Europa e, por fim, perfeitamente a cereja no topo do bolo, a vitória do Tiago Monteiro. E isso era algo que nós próprios sentíamos que ia ser inigualável, que era muito difícil, apesar de que para uma organização a componente esportiva é sempre o papel secundário, mas é verdade que a componente esportiva dá um glamour e um brilho fantástico a um evento. E desta vez, mesmo com resultados desportivos de nível ligeiramente inferior, a festa foi incrivelmente, eu já nem quero dizer que foi maior, mas no mínimo foi idêntica, e voltaram as pessoas a ficar arrepiadas com o circuito. Em termos organizativos, esse momento é o culminar de muitas noites de trabalho, e aí nós vemos verdadeiramente que valeu a pena tudo aquilo que muita gente em Vila Real fez. Portanto, o nosso balanço interno é sempre extremamente crítico. Discutimos à exaustão, ao parafuso, ao bilhete, à pulseira. Somos os principais críticos do circuito, porque só assim conseguimos evoluir. Sempre fomos, vamos continuar a ser, mas em termos globais, acho que o circuito correu muito bem e voltámos a não poder pedir mais do que aquilo que aconteceu em termos desportivos. Já tem alguns números para nos dar ou ainda é muito cedo para fazer isso? É muito cedo, precisamente porque estamos a meio deste evento, mas, por exemplo, leram de certeza o comunicado que o press officer da CCC fez, com os resultados de imprensa, e é um balanço extremamente favorável. Então, comparativamente com outras provas deste campeonato, ou mesmo provas de outros campeonatos, ficamos muito contentes. É um facto que a estreia da Joker Lap atraiu sobre Vila Real uns holofotes muito maiores. Sim, muito mais. É algo que já se fazia no Rallycross, mas o Rallycross é um campeonato num circuito muito pequeno, com uma visibilidade diferente, tem especialidades muito grandes. O Rallycross tem N corridas e, portanto, umas vezes corre bem, outras vezes corre mal, e aqui é um evento único com duas corridas, e a partir desse momento havia uma expectativa muito grande. Não foi fácil acertar com a Joker Lap. Ela esteve em risco inúmeras vezes, por variedíssimas razões, a última das quais era por culpa de São Pedro, porque se chovesse não haveria Joker Lap, mas até essa questão foi ultrapassada, até ele aparentemente colaborou com a organização e de facto deu um novo colorido às corridas e convenceu alguns puristas como eu que achavam que
eventualmente introduzir questões artificiais não é muito fácil. Eu estou a rir porque também tinha a mesma opinião e fiquei rendido. É verdade. Há aqui, de facto, várias coisas que podem ser feitas para aumentar a emoção. E a Joker Lab foi uma delas, foi uma ideia aparentemente interessante, com umas regras interessantes. Para quem conhece também o Rallycross, muito melhores. O Rallycross tinha um problema à partida e tem, é poder-se fazer a Joker Lap na primeira volta, o que retira a emoção à corrida. As regras aqui no WTCC impõem que as 3 primeiras voltas não haja ida à Joker Lap e isso valoriza o espetáculo e depois introduz uma componente de instabilidade, como acontece, por exemplo, na Fórmula 1 com os reabastecimentos, com as trocas de pilotos noutras corridas. Portanto, esta componente é interessante e esta expectativa tornou-se real. E acho que vai ser, no futuro, uma mais-valia para os circuitos urbanos, que é esse o objetivo. Eu também gostava de perguntar, acha que a experiência que foi feita em Vila Real, como correu tão bem, acha que é possível replicar num futuro próximo? Sim. No WTCC ou noutra competição? Eventualmente noutra competição mesmo, mas no WTCC seguramente. O WTCC tem uma filosofia de ter corridas muito próximas das pessoas e os circuitos urbanos, em alguns deles é possível fazer isso. Em Marrocos é um circuito misto, aproxima-se muito de um autódromo, mas decorre nas ruas. Eles tentaram fazer claramente uma solução dessas, mas não têm a nossa flexibilidade e, portanto, por dificuldades logísticas, eles não conseguiram. Nós tentámos tudo para que a Joker Lab se concretizasse. Houve pessoas às 3 da manhã a fazer pinturas, a fazer alterações. Essa disponibilidade só existe, de facto, em Portugal. Porque eu acompanho corridas em todo o mundo e quando acontece uma coisa dessas, por exemplo, na Alemanha, toda a gente diria, ok, vamos fazer um plano, vamos fazer uma lista e daqui a 15 dias temos aqui o checklist para resolver estes assuntos. E, portanto, só num país como Portugal é que eles conseguem fazer isso. Nem eu perguntava a Merkel. Muito provavelmente. Há um exemplo de uma prova em que um inspetor alemão que estava numa prova do Clube Automóvel, quando eu estava lá, e ele veio ter connosco e disse, está ali uma casa de banho que tem uma sanita avariada, portanto, vejam lá se interditam isso para não haver problemas e tal. E passado 2 horas voltou a vir ter connosco, muito chateado, a dizer aquela coisa que eu vos disse há bocado, que aquilo está avariado e tal, não está lá nada a avisar. Eu disse, não, aquilo já não está avariado, já resolveram. Já resolveram, ao domingo, mas alguém veio resolver isso ao domingo. Claro, para isso que eu serviço de apoio. Portanto, é esta facilidade que nós temos de resolver problemas que de facto torna único este tipo de experiências e só em Vila Real é que eles a tentaram fazer. Sim, precisamente a Joker Lab foi um pouco ali à última hora, não é? Que foi montada, foi tudo delineado, portanto... Ela estava a ser montada há muito tempo, só que havia muitas indefinições. Exatamente. Houve muita necessidade de alterações, inclusive removeram um passeio, depois o projeto teve que ir à FIA várias vezes, havia opiniões divergentes e houve depois, na prática, quando os pilotos começaram a passar, alguns problemas por causa da dimensão das linhas, eles tinham dificuldade em não precisar uma das foram alteradas e as foram linhas sendo alteradas também. várias vezes a posição e isso permitiu que a Joker Lab se realizasse, porque houve sempre a perspectiva que o mais fácil era cancelar e fazermos a experiência mais tarde. E é isso que me está a parecer. A Joker Lab, a certa altura, passou a ser uma espécie de objetivo da organização. Ou seja, havia essa vontade de fazer a Joker Lab pela primeira vez cá, custasse o que custasse. Apesar de, como eu dizia, as opiniões divergirem no início sobre a viabilidade, a partir do momento em que nós anunciámos que ia haver a Joker Lab, tínhamos todo o interesse em que ela existisse e que se experimentasse e, de facto, se percebesse se a ideia no papel existia. Havia 2 grandes interessados na Joker Lab. François Ribeiro, que desde que veio a Vila Real imaginou que na volta à França que os carros passassem para um lado ou para o outro e quando houve o acidente com o Loeb e o Katzburg passou para o outro lado, ele ficou encantado e disse isto devia ser assim. E, portanto, ele sempre teve aquela ideia e sempre teve a ideia de ser naquele sítio. Nós propusemos algumas alternativas, mas ele quis sempre naquele sítio. E a partir do momento em que nós dissemos, ok, vamos trabalhar para haver Joker Lab, também não fazia sentido por uma máquina que estava avariada ou por as pessoas estarem muito cansadas, não se conseguia resolver às 3 da manhã aquilo. Portanto, parecia natural, mas eram 3 da manhã e era efetivamente eram precisamente essa hora, porque eu passei bem perto das 4 da manhã ali na rotunda da M. Coutinho e estavam precisamente a trabalhar na Joker Lab. Efetivamente trabalhou-se até muito tarde para que se tivéssemos um bom espetáculo e as coisas corressem efetivamente bem. Permite-me fazer aqui uma parte. Eu também lá estava a essa hora e tivemos a fazer uma estatística interessante
é que a maior parte das pessoas que passavam ali de noite eram senhoras a conduzir. E era uma coisa espantosa, verdadeiramente está confirmado que assim era, mas foi uma estatística que tivemos a fazer só porque era preciso passar o tempo. Eu estava a sair da rádio. É verdade. Mas... E cheguei ali e não sabia para que lado havia de virar com o carro. Mas sem nenhum juízo de valor para o facto. É uma mera estatística que tem a ver com os automóveis. É algo que nunca ninguém faria. A polícia estava lá e de facto toda a gente fazia esse comentário. Não, é verdade, é verdade. Eu fico espantado com a eficiência para além do trabalho, conseguiram fazer um estudo estatístico sobre... É que nós tentamos que o trabalho seja divertido, porque só se consegue fazer corridas da forma que se faz em Vila Real, se tornarmos estas coisas divertidas. E, portanto, para quem já não dormia há 40 e não sei quantas horas, como eram algumas das pessoas que estavam lá, não era o meu caso, mas havia lá pessoas que estavam a trabalhar consecutivamente há 40 e tal horas. Se não tivéssemos nenhum motivo de boa disposição, estávamos todos ali arreliados. Mas efetivamente é isso que nos tem sido transmitido pela maior parte dos convidados que por aqui passam, é a boa disposição que existe mesmo entre as entidades que estão dentro da organização deste evento. É verdade. Para organizar um evento como este é preciso conjugar inúmeras entidades, inúmeras pessoas. Até a própria Rádio Universidade tem que conjugar connosco muitas coisas. Está aqui em pleno circuito e se não colaborar connosco e se nós não colaborarmos com a Rádio Universidade e não tivermos esse espírito de abertura, tornava-se isso mais difícil. Foi um exemplo, mas todas as outras pessoas que trabalham para o circuito, quer as que o fazem graciosamente, quer as empresas que prestam serviço, fazem-no de uma maneira incrível e com um espírito de missão que não existe noutro tipo de eventos. E isto é uma coisa fantástica que permite que se resolvam coisas deste género. Porque, de facto, se nós tivéssemos que ir abrir um procedimento para alugar uma máquina às 3 da manhã, claro que quando tivéssemos a máquina, as corridas já eram no ano anterior. Portanto, e é esse espírito que permite ligar para alguém às 2 da manhã, dizer é preciso mais tinta. E a pessoa diz, eu estou a dormir, mas eu já acordo e já vou. Que obriga a que as pessoas vivam as corridas com uma paixão enorme. E, de facto, se nós não tivéssemos esse espírito, não conseguiríamos montar o circuito. E talvez por isso é que, por exemplo, Vila Real regressou, já teve várias interrupções, mas regressa sempre. Mesmo quando parece que vai acabar, quando parece que está definitivamente arredado, como aconteceu entre 91 e 2007, foi o maior interregno de sempre. Foi um interregno muito doloroso, porque provinha de um gravíssimo acidente, teve consequências para a cidade, teve consequências para as famílias. Nós nunca nos podemos esquecer que essas pessoas estavam a assistir ao circuito, porque estavam no circuito e, infelizmente, houve um acidente muito grave que, felizmente, nunca mais se voltou a repetir, mas que, aparentemente, tinha encerrado o ciclo das corridas em Vila Real. E foi possível, 16 anos depois, voltar a reabrir esse ciclo e voltar a ter corridas, mesmo com alguns interregnos. Aqui, fazendo uma parte não estava planeada, a associação surge com mais ou menos uma visão geral. Esta associação surgiu da vontade de algumas pessoas de retomarem as corridas que tinham sido interrompidas em 2010. E surgiu numa época eleitoral, ou seja, ia haver eleições autárquicas. Começou-se, como sempre, em Vila Real. Estávamos, portanto, em 2013. Estávamos em 2013, começou em Vila Real, comecei a falar-se de corridas. E os candidatos nessa altura, o atual presidente e curiosamente o atual candidato da oposição, referiram o interesse de voltar a haver corridas e falaram com algumas pessoas. No fundo, não são muitas pessoas que estão ligadas a esse círculo. E nessa altura, várias pessoas, incluindo eu, dissemos, ok, não nos queremos envolver nesta questão eleitoral, mas depois das eleições contem connosco para reativar as corridas. E se aquilo que vocês estão a dizer em termos de campanha eleitoral é mesmo sério, nós também estamos aqui para trabalhar a sério. E assim aconteceu. Muito pouco depois de ter havido as eleições, o engenheiro Rui Santos veio ter com as pessoas com quem tinha falado antes e disse, ok, agora sou o Presidente da Câmara, quero cumprir a promessa que fiz de haver corridas, vamos trabalhar para isso, é possível, vocês disseram-nos antes que era possível, é agora o momento de o fazer. E foi assim que nasceu a associação, em finais de 2013, inícios de 2014, para reativar as corridas em 2014, o que felizmente se conseguiu. Recordo que quando eu estive ligado ao regresso das corridas em 2007, foram precisos 3 anos para haver corridas. Começámos a trabalhar em 2004 com o Revival e só conseguimos em 2007 voltar a haver corridas.
de forma muito mais célere, porque também já estava feito um bom trabalho de base desde 2007 a 2010. Foi possível, em 6 meses, montar as corridas, fazê-las com tal sucesso que recebemos o convite para integrar o WTCC em 2015, e depois é a história que toda a gente conhece. Estamos aqui a meio destas corridas, mas a fazer já pela 3ª vez o WTCC, e já ninguém nos fala de que as corridas eram boas, do WTCC era no Porto. Agora toda a gente diz o WTCC é Vila Real, parece que sempre aqui esteve, e que é uma coisa tão natural já que as pessoas não imaginam o trabalho que deu para chegar aqui. E é natural, Circuito Internacional de Vila Real, é natural as corridas em Vila Real? Sim. Eu acho que está no ADN das pessoas de Vila Real, e só em Vila Real se discute as corridas como no resto do país se discute o futebol. Não há outro sítio. Eu, como estou ligado por várias razões às corridas, falo com muita gente, e o único sítio em que se discute de uma forma apaixonada, como se discute os jogadores de futebol e os treinadores e os estádios e a relva e agora o vídeo-árbitro, aqui em Vila Real discute as corridas, as chicanes, se tira as chicanes, se põe a chicane, se deve ser mais rápido, mais lento, se os pneus são assim, se são assim, o que é uma coisa incrível. De facto, Vila Real neste momento tem um número de pilotos per capita que batia o anterior recorde que era da Madeira. Anteriormente a Madeira era o sítio em que havia mais pilotos. Agora é Vila Real, claramente. Sente que cada vez mais os vilarrealenses, principalmente esta geração mais nova, que começou a gostar de corridas em Vila Real recentemente, não é? Porque somos efetivamente uma geração pós-91, por mim. Portanto, desculpem, perdoem, mas sente que esta nova geração efetivamente quer ser piloto, procura ser piloto, mexe-se mais dentro deste gosto, desta paixão? Só em Vila Real é que haveria uma jovem locutora que soubesse o que é que são automóveis, o que é efetivamente automóveis. Se não fosse em Vila Real, eu já fui entrevistado por algumas pessoas e não fazem a mínima ideia do que é que são automóveis, recolhem umas notas e estão por isso. Portanto, como o seu Rally de Vila Real. Por exemplo, variedíssimas coisas. Portanto, só em Vila Real é que isso acontece. É que temos aqui a vantagem de ter uma jovem que gosta de corridas, que é uma senhora e, portanto, e que está dentro disso. Mas é um facto. E acontece que em Vila Real já se começa a ver os miúdos das escolas de 8 anos, 10 anos, a terem um verdadeiro entusiasmo pelas corridas. Isso não acontece em mais lado nenhum. As pessoas, infelizmente, para o desporto automóvel, ele está a esmorecer nas novas gerações. Devido a variedíssimas razões, não veio aqui ao caso, mas para os miúdos, aqueles que imaginam que os frangos nascem nos supermercados, também imaginam que as corridas são nas Playstation. Não fazem ideia que há carros a sério, que batem, que fazem barulho, e que os pneus chiam e que as coisas cheiram a gasolina e a corridas. Os miúdos imaginam que as corridas são umas coisas que vêm nos tablets. Em Vila Real já não é assim. E começa a haver miúdos de 8, 10 anos que querem saber que é o Tiago Monteiro, que choram quando o Tiago Monteiro nos dá um autógrafo, que choram quando alguém numa exposição diz: olha, não podes entrar no carro porque isso estraga. Nos outros sítios é indiferente. E estamos a fazer algo que é muito importante no desporto automóvel, porque senão, de facto, o desporto automóvel tem tendência a morrer quando se perder. Eu já não digo a minha geração, porque eu já sou muito mais velho que vocês, mas quando a vossa geração, de facto, se perder, os outros miúdos não têm muito esse gosto. Mas em Vila Real tem. Infelizmente, que isto é assim há muitos anos. E agora, as corridas voltaram a ser a bandeira de Vila Real? Acha que definitivamente é impossível dissociar corridas de Vila Real? Seria talvez esse o objetivo que a Associação também teria? Já era assim há algum tempo. É verdade. Com o interregno entre 91 e 2007, isso esteve em risco. E por isso é que há aqui uma geração intermédia que as corridas diziam pouco e que agora, com estes anos, recuperou. De facto, em 2007 era preciso explicar às pessoas o que eram corridas. Essa história do rally, ou isto, ou como é que as pessoas vão ficar nas casas, ou coisas tão básicas, ou como é que eu venho do aeródromo para o centro da cidade, se posso atravessar a cidade ou não. Foi preciso explicar tudo isso. Neste momento já não é bem assim e as pessoas têm outra vez esse gosto. O facto de vermos as casas todas cheias de gente, de encontrarmos pessoas que moram em sítios onde o circuito passava antigamente e não passam agora, e nos dizerem com muita saudade: vocês têm que voltar ao circuito antigo porque eu quero que passe à minha porta. Enquanto noutros sítios, como por exemplo no Porto, toda a gente dizia: livra-me daqui o circuito, não quero que me chateiem. Havia umas pessoas interessadas nisso. É completamente diferente. E de facto aqui em Vila Real
Há quem não goste de corridas, é óbvio. Eu conheço, tenho muitos amigos que dizem assim, no fim de semana das coisas eu vou-me embora porque isto é um pandemónio. Mas ninguém diz, eu vou-me embora porque vocês são chatos, porque não quero que haja corridas. Não, eu não gosto, portanto, vou-me embora. Eu também não gosto de touradas, portanto, quando há uma tourada, eu também não vou à tourada. As pessoas não são obrigadas a ficar. Mas aqueles que gostam verdadeiramente fazem esse esforço para que haja o circuito. E este espírito não conheço em nenhum outro sítio. Tenho vagamente um exemplo parecido, mas as pessoas são um bocadinho diferentes, que é Pau, em França. É um circuito muito giro, mas é um circuito muito mais pequeno e, para verem a diferença para Vila Real, em Pau só há uma porta de entrada para o circuito. Eles conseguem vedar o circuito todo e toda a gente anda por um único sítio. Agora, quem conhece Vila Real entra gente por todo o lado. Portanto, mas mesmo assim é um circuito com uma afição também muito, muito interessante. Também já tem muita história. Já tem uma história enorme, provavelmente acho que começou um pouco antes agora, começou em 1929, tem as suas características próprias. Os circuitos urbanos são uma espécie em vias de extinção, que renasceram um bocadinho com estas coisas, mas há em muito poucos sítios. Felizmente os australianos gostam muito de circuitos urbanos e, portanto, têm mais circuitos urbanos que circuitos mas o resto está praticamente a desaparecer nos outros países. Os espanhóis não gostam claramente de circuitos urbanos, os que tiveram, os tradicionais desapareceram, tiveram uma experiência em Valência, mas era incomportável economicamente, e nós beneficiamos muito dessa experiência, porque o inspetor da FIA que vem a Vila Real sistematicamente é o autor do circuito de Valência, sabe o que custa montar um circuito, sabe o que é necessário, e portanto nesse aspecto tem sido muito bom para a Vila Real, podemos ter essa partida. E agora a organização foi subindo de nível ao longo dos anos, e agora neste ano temos 2 fins de semana. Primeiro, qual foi a vontade e o porquê dos 2 fins de semana, e o que é que a organização espera com os 2 fins de semana? Os 2 fins de semana foi uma experiência, porque de facto nós constatámos que não conseguíamos meter cá todas as corridas nacionais. Tentámos-lo em 2014 e foi um fim de semana exasperante, muito difícil, mas conseguimos que corresse bem, mas era com um programa muito, muito apertado. A partir daí começámos sempre a ter aquele síndrome de ter que escolher algumas categorias, quem vem, quem não vem. Felizmente em Vila Real há tantos pilotos que havia pilotos em todas as categorias, portanto iam-se ajustando, mas começámos a perceber que para o fim de semana do WTCC ser efetivamente uma festa, que acho que o ano passado para este ano foi a parte em que mais evoluiu, a festa foi mais conseguida. Manteve-se um elevado nível desportivo, um elevado nível organizativo, mas conseguimos ter um evento festivo ao nível daquilo que nós pensávamos. E para isso precisávamos de tempo. E, portanto, voltámos ainda a ter que retirar mais categorias. E quando pensámos retirar as categorias, pensámos sempre qual era a forma de compensar. E tentámos um bocadinho aqui a fórmula que o Porto usava, que era fazer 2 fins de semana, apesar que o Porto fazia 2 em 2 anos, portanto tinha aqui um modelo diferente. O Vila Real sempre assumiu que queria fazer todos os anos, por uma questão de tradição, de manter o cartaz. E a tentativa de fazer o segundo fim de semana, infelizmente não conseguimos fazer como queríamos, que era o primeiro fim de semana nacional e o segundo fim de semana internacional. Mesmo assim decidimos arriscar. Arriscámos também uma outra coisa que vamos ver como é que corre, que é trazer novamente motas para passearem no circuito de Real, porque se trata de um passeio, não se trata de corridas, não podemos criar essa expectativa porque não vai haver corridas, mas era algo que também as pessoas falavam com muita saudade, desde 93, que não há motas em termos de fim de semana de corridas no circuito, e essa é uma aposta que nós estamos a fazer. Tentámos conjugar tudo isso para que seja um fim de semana diferente. É evidente que não podemos pensar que as corridas de campeonatos nacionais ou as exibições de motas vão concorrer com o campeonato do mundo, com o campeonato da Europa, com corridas de clássicos que depois se repetem um pouco no segundo fim de semana. Temos toda essa noção. Queremos ter uma festa diferente, ter uma festa mais popular, tornar o circuito ainda mais acessível às pessoas, ou seja, vamos ter o paddock absolutamente aberto, ao contrário do que acontecia no WTCC, em que era preciso comprar bilhete para entrar no paddock e havia mais zonas reservadas por questões do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo. Este fim de semana vamos tentar que volte a ser a festa popular de 2014, em que as pessoas
convidam todos os amigos a aparecer, a estarem no circuito e a fazerem, digamos, verdadeiramente umas corridas populares. É esse o nosso O objetivo. segundo fim de semana está mais virado para o adepto, Sim. na perspectiva Clássico do acesso adepto, não é? sim, do adepto. A perspectiva é que haja um contacto ainda mais próximo com os pilotos, ainda Sim. mais próximo, para não acontecer o que julgo que há bocado falávamos em off, como o circuito do Algarve, tem uma bancada para 20 mil pessoas e quando tem lá 20 pessoas fazem uma festa porque já há 20 pessoas. O nosso objetivo é que haja também muita gente e que possa estar ainda mais próximo do evento, próximo da organização e que possa ter uma interação muito grande com os pilotos. Porque também temos um programa razoavelmente interessante, ou seja, o TCR Ibérico era um campeonato que começou este ano. Infelizmente, do lado espanhol não se confirmaram as expectativas, que era ter também um número elevado de pilotos, mas já 3 ou 4 que estão a fazer o campeonato. Portanto, é uma categoria com carros muito interessantes, idênticos aos carros do ETCC, portanto, é uma categoria que terá corridas semelhantes ao ETCC. Depois, o Historic Endurance é um campeonato para carros clássicos com um espírito de revivalismo maior até do que os campeonatos clássicos nacionais, porque os nossos campeonatos clássicos são muito aguerridos em termos desportivos. O Historic Endurance é mais um museu vivo, é esse o espírito, com pessoas que são gentleman drivers e que estão a trazer carros com um pedigree muito grande. Portanto, temos também essa componente dos clássicos. Depois temos a componente do troféu Super 7, que este ano mudou de carros, tem carros mais competitivos e se torna um troféu monomarca interessante, a exemplo do que acontecia nos anos 90 em Vila Real, ou finais dos anos 80, início dos anos 90, com os troféus monomarca a serem os camaris, e portanto o troféu Super 7 traz-nos essa componente. E depois os Legends, que têm de facto os carros que correram em Vila Real nos tempos áureos de Vila Real, dos campeonatos nacionais, que foram os Sierras, os BMW, os Mercedes, todos esses carros que as pessoas ainda se lembram dos anos 80. A juntar a tudo isto, vamos tentar dar um cheirinho de motas de competição, dar um cheirinho de festival de motas com desfiles de Harley Davidson e de motas de estrada, porque de facto é aquilo que depois de nós conseguirmos trazer o circuito de novo para a Rivalta, o que mais as pessoas nos pedem é então as motos. E o que é que pretendem depois com o futuro em relação a essas motas? Em relação a essa demonstração de motas? Será um cheirinho daquilo que a gente pode prever para o ano? Eu não sou católico, senão diria o futuro a Deus pertence, portanto era uma forma muito fácil de resolver isso. Não. Não podemos esconder que isto é também para nós uma experiência em relação às motas. Vamos ver como é que corre. Toda a gente nos diz que o circuito está desenhado para automóveis e é um facto. Eu sei isso por experiência própria, ajudei a conceber esta segurança que está montada, juntamente com muitas outras pessoas. Pensámos que o caminho era os automóveis. Há muito poucos circuitos permanentes com eventos de motas e alguns deles estão tristemente marcados por graves acidentes. Felizmente, Vila Real teve competições de motas ao mais alto nível e nunca teve acidentes graves ao nível das motas. Infelizmente, o mesmo já não aconteceu nos carros, mas sobreviveu mais facilmente nos carros a essas questões do que nas motas, porque as motas são de veras complicadas. Apesar de estar envolvido neste regresso das motas, tenho a perfeita consciência que é um caminho muito complicado, mas vamos aproveitar a vinda à Vila Real de vários pilotos, alguns atuais, outros de antigamente, que foram grandes campeões e que correram no circuito, para nos darem esse apor e perceber se é possível fazermos algo mais. Há circuitos que fazem festivais de clássicos, pode ser esse um dos caminhos, pode ser outro caminho tentarmos conjugar a segurança para que haja alguma coisa para as motas, mas não queria criar, digamos, grandes expectativas. É para nós uma experiência inicial, muito inicial. Podemos saber alguns nomes que vêm cá dos pilotos atuais e dos pilotos? Sim. Nós temos já um conjunto de pilotos inscritos e que estamos inscritos, o termo não é correto, é mais convidados para vir a Vila Real. E o núcleo duro assenta naqueles pilotos que foram os mais emblemáticos do tempo das Superbikes do Mundial TT. Vamos ter em Vila Real o Manuel João, o Alexandre Laranjeira e o Pedro Batista, com a particularidade de os dois primeiros trazerem as motas da época, trazerem os fatos com que correram na altura e estarem entusiasmadíssimos por voltarem a Vila Real
e eu não sou frequentador das redes sociais, mas se forem aos Facebooks destes jovens cinquentões, vão vê-los todos contentes a dizer: já caigo outra vez no meu fato, já não vesti o fato há 20 anos, já pus a moto a trabalhar, já fiz isto. Isto acaba por ser também uma espécie de homenagem precisamente a esses nomes, não é? É isso que nós também vamos fazer, é prestar-lhes a homenagem pelo espírito que eles tinham naquela altura. E depois a este tipo de pilotos vamos juntar alguns pilotos atuais, das Superbikes, das 125, e vamos também perceber o que é que eles nos dizem sobre a sua experiência de correr em Vila Real, dado que a maior parte deles nunca correu num circuito urbano, tirando o André, piloto, o André Pires, de Vila Pouca, que tem experiência de Macau, que tem experiência de Superbikes, e que vai ser também uma mais-valia para nos poder dizer: vocês são completamente malucos, ou dizer: afinal não são assim tão malucos quanto isso. Vamos aguardar. É isso que eu também ia perguntar a seguir, porque é possível em Macau. Será mais ou menos possível em Vila Real com algumas mudanças? Eu confesso que gosto muito de tudo que tem rodas, tudo que tem motores, mas não sou especialista nas motas. Apesar de estar envolvido nesta questão da vinda das motas este fim de semana, não tenho opiniões, porque não consigo dizer isso. Bastaria dizer assim: quem corre na Ilha de Mano, eu já lá estive, corre a qualquer lado do mundo. Até podíamos pensar em fazer corridas na Avenida Carvalho Araújo ou à volta do mercado, como houve. Sim, completamente. Aquilo é de razão. Mas eu, sendo um bocado insano, não sou assim tanto em relação às motas. Porque é um risco bastante. É um risco muito grande. Eu já organizei corridas de motas e ficava sempre muito assustado, porque há que juntar o risco não só das motas, também há uma certa dose de loucura dos pilotos das motas. E se me permitem contar aqui uma pequena história, uma vez organizámos umas corridas de supermontar em Montalegre. O médico que estava à prova estreava-se como médico à prova, caiu um piloto no ponto mais extremo da pista e foram todos os meios para lá, e depois, passado um bocado, o assunto resolveu-se, o médico regressou e dizia: eu acho que ele está doido. Ele só me dizia: já pararam a corrida, já pararam a corrida. Eu perguntava: está bem, está, aquelas perguntas, e ele só me dizia: já pararam a corrida. O que é que ele queria dizer com isso? O piloto só queria que a corrida parasse para se levantar e voltar a correr. Tinha uma fratura exposta. Mas não estava nada preocupado com isso, só estava preocupado se já pararam a corrida para voltar a correr. Portanto, com esta dose é preciso medir um bocadinho bem a gestão dos pilotos. Porque, de facto, Macau eu acho que é muito pior. Sim. Em termos de público, espera que tenhamos uma amostra de público como no primeiro fim de semana, ou vai efetivamente diminuir? No entanto, vamos aumentar um bocado aqui a dose de espetáculo. Qual é a opinião? Se o público não diminuir, é uma perfeita loucura. Não podemos comparar um campeonato do mundo e a emoção que tem um campeonato do mundo com corridas de campeonatos nacionais. As tais que, de facto, no autódromo do Algarve tem 20 pessoas. Mas isto vai ser um bom teste também para percebermos efetivamente a paixão em volta do desporto automóvel. Portanto, medir o nível de público, a diferença do público do primeiro fim de semana para este segundo fim de semana, poderá nos dar algumas respostas, não é? É verdade, mas tem que haver menos. Efetivamente, não há outra, temos essa outra consciência, forma. mas... Porque, de facto, o cartaz do WTCC é um cartaz muito forte e o público em Vila Real tem vindo em crescendo. Não sei se vocês têm essa noção. Sim. Nós ainda não temos dados, mas pareceu-nos claramente que estava mais gente este fim de semana do que no ano anterior. Alegadamente, no ano passado tivemos cerca de 190 mil espectadores reais, ou seja, estou a falar de pessoas mesmo em Vila Real. É muito difícil, digamos, ter números absolutamente fiáveis em locais que são abertos e, portanto, são estimativas. Mas há números que são fáceis de medir. E nós temos 3 ou 4 números que nos dizem que tem muito mais gente. O shopping voltou a bater o recorde de pessoas, visitantes. É o dia, desde sempre, que mais gente entrou no shopping. Esse número será divulgado oportunamente, mas voltou e tinha acontecido já no ano anterior, portanto houve mais gente no shopping. Sim, porque o centro comercial é um bom indicador precisamente da quantidade de pessoas que passam por Somos o único circuito do mundo que tem um centro comercial no paddock. Não é? É uma vantagem. O Estoril tem um bocadinho perto, mas não é bem dentro do paddock. Depois temos o indicador das bancadas. As bancadas tinham mais gente. E temos um outro indicador que nos dá o Eurosport, que é o número de convidados que eles trazem. E eles voltaram a ser a prova de todo o campeonato, já tinha sido do ano anterior, mas a prova de todo o campeonato tem mais convidados e tem mais pressão para ter convidados. E eles explicam-nos por 2 razões. Primeiro, porque Vila Real começou a ser conhecido, por ter corridas muito interessantes, por
Portugal é conhecido por ser um país muito amigável e muito social, e o campeonato sai sempre daqui para o resto do mundo. Para a Argentina, no caso. No caso para a Argentina e depois segue Sim. para os outros países. E, portanto, as pessoas que não conseguiram ver a prova na Hungria ou não conseguiram ver a prova na Alemanha têm a tentação de vir à última prova em que mais facilmente e com custos reduzidos podem vir. E, de facto, Portugal, dos países a que o WTCC vai, é o mais acessível, o mais barato para as pessoas virem, e eles têm dificuldades em acomodar todos os convidados e, portanto, voltaram a dizer-nos estamos outra vez com muita gente, estamos outra vez com estas limitações, precisamos disso, precisamos daquilo. Portanto, é também um indicador de que veio muito mais gente e, neste caso, muito mais pessoas vindas do Aliás, François Ribeiro disse-nos isso precisamente na conferência de imprensa antes do campeonato efetivamente arrancar, em abril, que numa primeira fase, ou seja, na primeira vinda do WTCC, no caso a Vila Real, ele usou, acho que fossem 100 convidados. Numa segunda volta, esses 100 triplicaram. E, efetivamente, atualmente, ou seja, para este ano, para a edição 2017, ele já não tinha mais a medir a quantidade de pedidos de pessoas para virem a Vila Real. É verdade. Ele disse-nos que era a primeira vez que tinha que recusar convidados. E tinha que recusar às marcas e aos pilotos a indicação de que já não temos condições para receber mais gente, porque já não conseguimos pôr mais acolhimento, já não conseguimos pôr mais meios e, portanto, as pessoas vão ficar mal e, portanto, é a primeira vez que dizemos chega, já não podemos levar mais gente. Isso para nós é um motivo de orgulho, mas é fundamentalmente um indicador de que as coisas têm corrido bem. E é também um indicador que provavelmente a WTCC quererá ficar em Vila Real mais uns anos. Eu julgo que isso não há dúvida nenhuma. Essa parte do WTCC querer ficar em Vila Real, não tenho dúvida nenhuma. A única dúvida que eu tenho continuar. É se vai haver WTCC ou outra coisa diferente. Mas não tenho dúvida nenhuma que quer este campeonato, quer outros campeonatos, querem vir a Vila Real. Os campeonatos que têm vocação para ter circuitos urbanos, porque é evidente que há campeonatos que não têm vocação para ter circuitos urbanos, não nos podemos iludir. Neste momento todos eles querem vir a Vila Real, todos eles ouviram falar de Vila Real. Sem referir nomes, mas já houve abordagens feitas por outros campeonatos? Sim, não só da nossa parte, porque temos que ser proativos, mas também da parte do promotor de outros campeonatos, para perceber o que é que... Portanto, temos alternativas ao WTCC. Sim, claramente. E para o ano podemos ser surpreendidos, portanto. Podemos ter uma boa surpresa. Desculpa esta pressão, mas... Não é uma questão de pressão. Eu não sei o que é claramente o Por exemplo, um GT, um campeonato GT, em Vila Real, é possível? É difícil. Mas é difícil... É difícil por várias razões. Em Vila Real é difícil? Não, é difícil nos circuitos urbanos, primeiro. Os carros de GTs não estão concebidos para circuitos urbanos. O nível de custos dos carros de GTs é de tal maneira elevado que eles se retraem em termos de circuitos urbanos, porque temos que perceber uma coisa: quando falamos de campeonatos, se estivermos a falar de campeonatos de gentleman drivers, são eles que mandam no campeonato e são eles que pensam na carteira e na dificuldade que têm em correr num circuito tão difícil como é Vila Real. Quando estamos a falar de campeonatos impulsionados pelas marcas, aí são as marcas que pagam e as marcas querem aquilo que seja mais importante para o seu marketing, porque as marcas não estão no desporto automóvel como o Pierre Coubertin estava no olimpismo. Eles estão cá para ganhar visibilidade, notoriedade e, portanto, teremos sempre que pensar em campeonatos de marcas. E neste momento, nos GTs, não há campeonatos de marcas, há apenas campeonatos de pilotos. E, portanto, essa questão que me colocou aí muito bem, eu mais uma vez fico impressionado por haver uma senhora que conhece de automóveis a esse ponto, é essa a questão que se põe. É perceber se existem marcas interessadas em trazer um campeonato de GTs a Vila Real, porque campeonatos de GTs de gentleman drivers dificilmente virão a circuitos urbanos. Mas não quer dizer que não haja campeonatos de GTs com promotores interessados em vir a Vila Real. E uma experiência do género Le Mans 24, em Vila Real? Como é que eu consigo responder a essa questão? Já foi feita uma experiência há muitos anos em Vila Real, de corridas de resistência. Não é da vossa idade, quase que não é da minha, portanto não é da minha memória, mas em 66, 67 havia as 6 horas e depois os 500 km, andou por aí.
E nessa altura as experiências não foram muito interessantes, porque o circuito não se adaptava muito a corridas de resistência e, portanto, perdia um bocado o interesse. É difícil, num circuito urbano, ter uma corrida de resistência por causa da questão dos reabastecimentos, porque os reabastecimentos são complicados. Mesmo nos autódromos são muito complicados a nível das exigências que são colocadas. E, portanto, se nós pensarmos que temos uma box que tem prédios em frente, que tem uma pressão muito grande, pensar em campeonatos que obriguem a reabastecimentos será sempre uma decisão muito difícil. Mas existe a palavra impossível em Vila Real? O presidente da associação do clube, o Zé Silva, um dia a brincar, porque ele não me leva a mal o que eu vou dizer, ele quando entrou para a associação não percebia rigorosamente nada de corridas de automóveis. E hoje em dia é um expert, como somos todos nós, os que estamos aqui e os que há em Vila Real, e ele brincava sempre, porque vocês estão a falar deste campeonato, temos é que falar de Fórmula 1. Portanto, foi só para brincar. Não há impossíveis, como é evidente, mas temos que ser realistas e estas coisas não são propriamente assim. Os campeonatos de resistência têm muita dificuldade em circuitos curtos, e para isso Vila Real é um circuito curto, em circuitos urbanos, e não há que fugir. Vila Real é o único circuito do mundo que tem 4 ou 5 prédios no meio das boxes. Temos que pensar nisso. Se houvesse um azar muito grande num reabastecimento, seria muito complicado. Teríamos que rever várias coisas por aqui se fosse possível. Como eu digo, não há impossível. Mas é possível. É uma questão de organização e de montar, de delinear uma boa estratégia. Portanto, teríamos provavelmente que mudar muitas coisas para que fosse esse o caminho, mas também não é fácil. As corridas de resistência não estão num momento muito bom. Há corridas de resistência para carros de turismo, é uma coisa ligeiramente diferente. Há provas de 24 horas, como Spa, como Nürburgring, que são mais abordáveis. Mas a nossa filosofia, e se calhar marcados um bocado para essa história, nunca foi muito para as corridas de resistência, mas sim para as corridas de sprint. Mas falou da Fórmula 1, há a possibilidade de termos monolugares cá? Sim, completamente. Na Fórmula 1 eu entendo que não, mas monolugares. Monolugares. Foi falado este ano? Foi. Este ano foi uma hipótese e só não se concretizaram a vinda dos Fórmula 4, não por uma questão de homologação, o circuito é homologado para essa categoria, apenas porque o campeonato que viria à Vila Real foi um campeonato que teve um declínio muito acentuado, tentou-se conjugar com um outro campeonato e quando os Fórmula 4 mudaram de data por uma questão de calendário do lado do TCC, tornou-se impossível porque eles tinham uma prova, porque estávamos a falar de um campeonato do leste e eles tinham uma prova já calendarizada para este segundo fim de semana e, portanto, tal não foi possível. Portanto, não está fora de hipótese haver fórmulas em Vila Real. Em pouco ocorre Fórmula 3. Entenda-se que estas questões que estamos a levantar aqui também são um pouco as questões que os nossos ouvintes colocam. E eles estão a olhar para vocês, efetivamente, como um bom exemplo. Um exemplo de otimismo que é possível, em Vila Real, concretizar bons campeonatos. Portanto, quando falo em IGTs, quando falamos em fórmulas, são efetivamente questões que são levantadas pelas pessoas com quem nós vamos falando no dia-a-dia e, portanto, tinha que lhe colocar para que também estas dúvidas ou estas questões fossem um bocado também dissipadas aos nossos ouvintes. Eu sugeria agora que entrássemos um bocadinho no âmbito pessoal do Eduardo Passos. Portanto, porque é Legend? Porque ele é o campeonato está mais à mão, pronto, dizendo assim, não. Tem um bocadinho a ver com várias questões. É uma questão de oportunidade, primeiro. Segundo, porque eu gosto muito de cá a estação atrás. Era isso que lhe faltava, sim, correr. Faltava-me correr, fazer o circuito de Vila Real. Eu brinco desde 2007 com os meus amigos que eu tentei que houvesse circuito em 2007 para eu poder correr. E portanto, desde esse então nunca consegui. 10 anos depois concretiza. E 10 anos depois vou concretizar isso. Eu demorei 30 anos a escrever um livro. Portanto, só demorei 10 anos a conseguir correr em Vila Real. É muito mais rápido. Vai demorar menos a ganhar. Isso é a história da pressão. Não tenho nenhuma pressão nesse sentido. Se calhar se um dia me deixarem correr sozinho, talvez consiga cumprir esse desidrato, que nem sequer é um sonho. Não tenho. Eu tenho o sonho de facto de correr em Vila Real. O resultado não é o mais importante. E fazer os Legends, como eu estava a explicar, tem a ver com isso. Eu
fiz todo o terreno durante muito tempo, julgo que até a um nível razoável, conduzi carros que acabaram por me dar muito gozo nesse campo, e queria fazer o circuito de Vila Real, e a partir do ano passado comecei a pensar que isso era possível, porque de facto o WTCC está consolidado, sem falsas modéstias, acho que já não faço falta do outro lado e posso pegar no carro e correr. Nessa altura fui fazer uma experiência a convite do meu amigo Luís Costa, a Braga, com um Datsun 1200. Gosto muito, como disse, de carros que estavam atrás, mas fiquei um bocadinho convencido que já não tinha muita paciência para carros que tinham suspensões de carroça e travões de não sei, e comecei a dizer que não era bem aquilo que eu queria, portanto queria um bocadinho mais para ser um carro que andasse mais do que eu e não ao contrário. E portanto daí que tentei arranjar um BMW, tentei arranjar um carro que se integrasse nos Legends, que fosse um carro fundamentalmente fiável. Apesar de dar alguns problemas, tenho conseguido acabar as provas mesmo com o coletor de escape partido, mesmo com isto com dificuldade. E, portanto, o meu objetivo é esse. Portanto, o primeiro objetivo é conseguir correr, o que ainda não está completamente concretizado, porque ainda falta uma semana e o carro está mais desmontado do que estava há uma semana atrás, mas acho que essa parte se vai resolver, apesar de eu ter pouca influência nisso. Depois, esperemos que consiga fazer os treinos, consiga não estragar a corrida a ninguém e também ninguém me estragar a corrida, para que verdadeiramente possa tirar partido desse gozo que é fazer o circuito. Os Legends são conhecidos até por uma disputa bastante grande entre os pilotos. Sim, mas a disputa é saudável, é interessante, e nestas corridas que eu já tive este ano, portanto já consegui fazer dois fins de semana, as disputas em pista são muito aguerridas, mas têm sido muito leais, e portanto nesse aspecto eu acho que as coisas vão correr bem. A única coisa que pode correr um bocadinho pior é às vezes algo que não seja controlável pelo próprio piloto, e que porque não acredito que haja disputas, especialmente num circuito tão entusiasmante como é a Vila Real e tão complicado, ninguém irá para lá dos seus limites voluntariamente. Agora, pode às vezes acontecer imponderáveis e esperemos que isso não ocorra, mas tenho esperança de conseguir dar mais que uma volta ao circuito e fazer e realizar este sonho. Notou que entre os participantes do Legends, por exemplo, em Portimão, eles estavam apreensivos em relação à Vila Real? Queriam manter-se um bocadinho? Não, os Legends tinham uma vantagem em relação à Vila Real, é que havia um intervalo de 30 dias, enquanto os clássicos tinham corridas passado 15 dias. E aí sim, houve muitos pilotos que não foram a Portimão para poder vir a Vila Real, e alguns foram a Portimão e prenderam-se porque os carros estragaram-se, e daí que talvez este ano os clássicos tenham tido menos gente do que seria expectável, até, não muito menos, mas um pouco menos, porque havia alguns carros de facto que tiveram alguns problemas, e 15 dias para recuperar os carros não era fácil, mas no Campos Legends estava toda a gente muito entusiasmada, e houve algumas pessoas que foram lá até correr só para fazer o currículo, ou seja, para ter direito a ter lugar garantido. Acesso direto a Vila Real. Porque parece que os Legends estão com casa cheia. Acho que ainda faltava há pouco, pelo menos há 2 dias faltavam 5 vagas para Legends, mas também certamente já estariam previamente ocupadas, não é? Já estamos com 48 minutos de conversa, mas são 48 minutos bem aproveitados, acredito. Ainda bem que é bom de conversa, porque efetivamente a conversa está muito agradável. Não sei se os colegas da Chicane têm alguma questão mais que queiram colocar. Só mesmo perguntar qual é a posição que espera obter no final do fim de semana. Nós estamos a tentar colocar a pressão, mas nós estamos a conseguir, mas acho que não vamos conseguir, ele está muito seguro. Eu tenho uma certeza, a posição que eu gostava de obter era a felicidade. E isso provavelmente vai... Isso provavelmente qualquer uma delas serve, de facto, e ficaria contente, mas sinceramente, sem estar a fazer qualquer género, o meu objetivo é absolutamente o único: participar, divertir-me e, se possível, chegar ao fim, só com um único objetivo, é que se chegar ao fim vou estar mais tempo na pista. Não vou fazer como dizia o Senna Vasconcelos há muitos anos, quando ficou em último, era o melhor, porque foi o que ele conseguiu tirar mais gozo da prova, foi o que teve mais tempo em pista. Eu talvez não queira ser o que teve mais tempo em pista, mas não estou nada preocupado com o resto. Ok? E muito obrigado. E, obviamente, vou ter que lhe sugerir, ou pedir-lhe, que convide os nossos ouvintes a estarem presentes no próximo fim de semana, 7 e 9 de julho, peço desculpa, em Vila Real. Convido os nossos ouvintes.
De certeza que não é para me virem ver correr, mas tenho a certeza que os outros 130 ou 140 companheiros de pista valem a pena vir a Vila Real para ver as corridas. Vale a pena vir a Vila Real sentir outra vez a emoção das motas. E acho que vai ser um momento interessante voltar a ver motas na pista de Vila Real. Estamos todos muito curiosos como isso vai funcionar. Vamos organizar uma exposição que tem essas motas e os pilotos vão estar lá também. E, portanto, vai ser um momento único para poder ver algumas motas históricas, mas outras também atuais, no circuito. O conjunto de corridas que está preparado para Vila Real é um conjunto muito interessante. Vamos voltar a ter muita gente em pista, vamos ter seguramente corridas muito interessantes e vai haver momentos interessantes em todas as corridas. Chamo a atenção para um grupo de minis que vão correr integrados nos CSS e no Histórico Endurance, que vão proporcionar provavelmente uma corrida muito interessante. É o regresso do Troféu Vila Real. E vamos conseguir novamente ter corridas verdadeiramente populares, porque as pessoas vão poder estar, eu não digo em cima dos carros, isso é complicado, mas vão poder estar verdadeiramente em contacto com esta festa e vão poder conviver com toda esta caravana, o que não acontece noutros eventos. Infelizmente no WTCC nós também temos que ter mais algumas limitações, mas aqui vamos fazer verdadeiramente uma festa popular e, portanto, estão todos convidados para assistirem, estão todos convidados para contactar os pilotos e já agora queria também convidá-los para partilharem, de facto, connosco as vossas experiências, porque é para mim, como leitor do vosso site e como, não digo ouvinte do programa, porque não consigo nunca ouvir, mas consigo ler depois aquilo que escrevem e, portanto, eu sou um leitor assíduo. É emocionante perceber aquilo que vocês transmitem e, como geração mais jovem, ver que mantêm aquela paixão que eu tenho pelos automóveis e isso para mim é muito, muito interessante. Obrigada por ter aceito o nosso convite e, portanto, não sei se deve dizer boa sorte ou boa aceleração, não sei. Seja o que for, a Universidade FM vai estar nesse fim de semana a acompanhar o 48º Circuito de Vila Real e a Chicane também, como é óbvio. Portanto, sigam-nos em 104.3 e em chicanemotores.blogspot.pt. WordPress. Ai, que confusão, meninos. Obrigada e até lá. Está feito. Muito bem. E vou passar a ser ouvinte, porque eu só imaginava 104.3. estes dois senhores a escreverem e perdi a emoção de ter mais Terem falar, a Lady. ter uma voz feminina.